O concurso de técnico do Seguro Social do INSS é, sem sombra de dúvida, o concurso mais visado do Brasil hoje. A gente está falando aqui de mais de 1 milhão de inscritos fácil, porque é um salário inicial batendo na casa dos R$ 6.000, exigindo apenas o nível médio e com estabilidade federal. Enfim, é aquele pacote completo e o sonho de mudança de vida de muita gente. Só que a grande maioria dessa multidão, e quando eu digo maioria, é quase todo mundo mesmo, desses 1 milhão, bota em 99,9%, vai estudar de um jeito completamente errado. A galera vai esperar o edital sair para começar a se mexer. E esse pessoal acha que ficar assistindo aula deitado no sofá é a mesma coisa que estudar. E não é. E o pior, eles negligenciam as matérias que realmente derrubam o candidato ali na hora da prova. Então, se eu tivesse que garantir a minha vaga de técnico de seguro social agora, em 2026, eu fugiria dessa manada toda. Eu montaria uma estratégia fria e calculista para esse concurso. E nesse vídeo aqui, eu vou abrir o jogo com você e te entregar o meu plano de guerra. Eu vou te contar quais matérias eu priorizaria nesse momento, como que eu organizaria minha semana usando blocos de estudo e como que eu estudaria sem precisar gastar rios de dinheiro com um cursinho caro. E a gente vai conversar sobre tudo isso logo depois da vinheta. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Eu sou o Júnior, servidor do TRT, e bora começar aqui a nossa conversa de hoje sobre como montar um plano de estudo para o INSS antes dessa manada desesperada. Para a gente começar a desenhar esse plano, a primeira coisa que eu faria seria não sair comprando apostila ou cursinho, qualquer coisa assim, pelo menos nesse primeiro momento. A primeira coisa que a gente precisa fazer, na verdade, é entender o terreno onde a gente está pisando. E para isso, você precisa analisar o edital da prova anterior, que foi feita pela banca Sebrasp. Lendo esse edital, você precisa ter clareza do que eu vou chamar aqui de mapa da mina, tá? O edital de técnico do Seguro Social, ele tem uma particularidade que quase nenhum outro concurso tem. Por quê? Ele é muito concentrado. Então, se eu fosse você, eu dividiria meu tempo em 3 grandes pilares de prioridade aqui, tá? E vamos falar agora aqui do primeiro pilar, que é o que eu vou chamar de o gigante, aqui nesse contexto, tá? E essa aqui vai ser a sua obsessão vai estar aqui. Eu estou falando de Seguridade Social. Pessoal, sem exagero, essa matéria sozinha costuma representar de 60% a 70% dessa prova. São cerca de 70 questões só disso. Então, nesse contexto, nem tem muita conversa. Você vai ter que dominar, por exemplo, aquela lei 8.212, a lei 8.213, a LOAS. Enfim, quem quer passar no INSS tem que basicamente respirar a Seguridade Social todo dia. Não dá para estudar isso meio que uma vez na semana, achar que tá bom e depois esquecer essa matéria. Não. Aí, depois disso, né, depois que a gente definiu esse primeiro pilar, a gente vai para o segundo pilar, que vai ser o nosso bloco de sobrevivência, digamos assim. E muita gente vai rodar aqui nesse bloco de sobrevivência porque vai subestimar o básico, mas você não vai fazer isso. Aí nesse bloco aqui eu estou falando, por exemplo, de língua portuguesa. E aqui, na língua portuguesa, o foco tem que ser pesado em interpretação de texto, crase e sintaxe. Inclusive, com relação à interpretação de texto, a gente tem um vídeo que fala especificamente sobre isso aqui no canal, que eu vou deixar na descrição para você assistir depois. Beleza? Fora português, a gente também tem raciocínio lógico matemático aqui dentro desse bloco. E eu sei que a galera de humanas treme só de ouvir esse nome, mas você precisa garantir o básico ali, por exemplo, de tautologia, porcentagem, enfim. Não tem como a gente zerar essa parte aqui de raciocínio lógico. E se você é como eu, que tem dificuldade extrema com essa matéria, você não consegue raciocinar matemática muito bem, não tem problema. Eu e o Diego, a gente fez um vídeo aqui no canal que vai te ajudar bastante com isso. O vídeo foi feito por um TJ em especial, mas ele também serve perfeitamente para essa situação aqui, beleza? Então também vou deixar esse vídeo na descrição para você assistir na sequência. E além de raciocínio lógico, esse concurso também cobra noções de informática, que também vai entrar na sua organização. E por fim, para fechar essa conta, a gente vai ter o nosso bloco jurídico, que vai ser o nosso meio de campo aqui. Aí aqui entra aquele clássico, né? Direito constitucional, que vai focar muito em artigo 5º, administração pública, enfim. E o direito administrativo, com a lei 8.112, o nosso regime jurídico único. E se você for iniciante nessas matérias, eu também vou deixar na descrição um vídeo que fala de direito constitucional e administrativo, que vai te ajudar bastante. E
tem também aquela matéria que vai ser meio que o presente da banca. É quase que um respiro no seu estudo, que vai ser ética no serviço público. E essa matéria aqui é uma matéria bem pequenininha, bem tranquila de ler, com pontos fáceis ali para você na hora da prova, sabe? Você não vai ter muita dificuldade com essa matéria. Então, por favor, não deixe esses pontos na mesa de ética, tá? Apesar de ser fácil, tenta não subestimar e dar uma olhadinha nessa matéria também. Você precisa estudar, não estou falando para você deixar de lado. É uma matéria tranquila, mas tenta não dar uma subestimada. Combinado? Agora, dá uma segurada aí que daqui a pouco eu vou te explicar como é que você vai misturar tudo isso, todas essas matérias, na sua semana de estudo, meio que sem dar um nó na sua cabeça, tá? Mas antes disso, se esse conteúdo ele já está te ajudando a clarear as ideias, já deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho, porque isso mostra para o YouTube que a gente está falando sério e ajuda esse vídeo a chegar às pessoas que mais precisam dele. E além disso, tem um botão novo que o YouTube liberou aqui embaixo que pode ajudar bastante a gente se você puder quebrar esse galho, que é o botão de hype. Então, se você puder, depois do curtir, já clica no botão de hype também, porque assim você vai ajudar a nossa comunidade de zebrinhas que serão aprovadas em concurso a crescer e a levar essa mensagem para cada vez mais concurseiros que estão nessa luta. É de graça e você dá uma força gigante para o canal. Então, beleza, deixado o like, o hype e feita a sua inscrição, bora voltar aqui para o nosso plano de estudo. A pergunta que você deve estar se fazendo agora é a seguinte: beleza, Júnior, tá? Já entendi isso tudo, já sei as matérias, mas como que eu vou organizar tudo isso na minha rotina, no meu dia a dia? E, cara, eu vou te falar aqui, o maior erro que eu vejo e que eu não cometeria de jeito nenhum nesse momento é fazer aquele cronograma rígido, sabe? Atrelado diretamente ao dia da semana que você está vivendo ali naquele momento. Por exemplo, segunda-feira eu tenho a obrigação de estudar português. Terça eu tenho a obrigação de estudar direito X ou Y. Eu meio que considero isso como quase um tiro no pé. Por quê? Porque a vida real ela vai acabar acontecendo. E se você, por exemplo, às vezes tiver uma dor de barriga, você passar mal, por exemplo, nessa terça-feira, e você não estudar aquilo que você programou especificamente para terça-feira, você meio que vai ficar com uma sensação de que você perdeu aquela terça. Aí na quarta, você meio que vai tentar estudar o dobro para compensar aquilo tudo, e você vai ficar nesse círculo vicioso, vai acabar surtando e pode acabar desistindo de estudar. Qual a estratégia que eu uso? A minha estratégia seria usar um roteiro sequencial no lugar de você ficar colocando o dia da semana. Então, esquece essa ideia de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tenta pensar, por exemplo, em dia 1, dia 2, dia 3. Então, se na terça-feira você não conseguiu estudar, aí eu estou falando aqui, você não conseguiu estudar por um problema real, tá? Um problema de verdade, não uma desculpa que você inventou. Então, vamos combinar isso aqui, tranquilo? E se você teve um problema de verdade, tá tudo bem, não tem problema. Na quarta-feira, você não pulou nada, você simplesmente senta e faz aquela meta do dia 2 que já estava programada para você ali e estava pendente porque você não pôde estudar na terça. Nesse caso, você não vai acumular matéria, você vai apenas seguir aquela fila que você já tinha programado para você estudar. Pode parecer besteira, mas isso tira um peso enorme da sua cabeça. Isso tira aquele peso da culpa das suas costas e vai ajudar você a manter a constância nos estudos. E a constância nos estudos é mais importante do que qualquer coisa. E unido a esse sistema sequencial, eu usaria também o sistema de blocos de estudo. E qual seria a ideia aqui? A ideia é você intercalar as matérias no seu dia. Então eu dividiria o meu dia em bloco A e bloco B. Aí no bloco A eu estudaria, por exemplo, português. Aí no bloco B eu ia lá e estudaria direito previdenciário. Então se você tem 2 horas no dia, na primeira hora você bota uma matéria, na segunda hora você bota a outra matéria. O nosso cérebro, ele aprende muito mais quando você muda o estímulo, quando você sai de uma matéria, por exemplo, de interpretação e vai para uma matéria de legislação. Isso vai manter o seu cérebro ativo, o seu cérebro acordado. E dentro desses blocos tem um detalhe que a gente não pode esquecer, que é a lei seca. O INSS cobra muito a letra da lei. Então não adianta você só ficar vendo o professor explicando a matéria ali, por mais que às vezes ele possa ser engraçado, que possa ser divertido, não adianta você só ficar vendo o vídeo e achar que entendeu. Você precisa ler a lei seca, tá? Então, dentro do meu bloco de estudo, eu sempre reservaria pelo menos algum tempinho ali para ler o artigo da lei, sabe? Alguma coisa do tipo, ou para ler aquela lei inteira, ou ler uma lei que o professor citou, enfim. É chato ler a lei? É chato, eu sei disso. Mas é importante porque isso vai cair na sua prova. E se você quiser deixar essa tarefa, inclusive, de ler a lei seca um pouco menos monótona, sabe? Essa tarefa um pouquinho menos desagradável que seja, para você tentar fazer isso sem sofrer, a gente também tem um vídeo no canal que eu vou deixar aqui na descrição que vai te ajudar bastante com isso. E
para você não esquecer tudo isso que você está estudando, para você não colocar essa sequência de estudo em dia 1, você dividir tudo por bloco e depois você não jogar todo esse esforço no lixo, o que você vai fazer? Aí aqui vai entrar outra regra de ouro nossa que você vai precisar colocar dentro do seu cronograma, que vai ser a sua revisão. Aí aqui eu sugiro você fazer pelo menos uma revisão de 15 minutos. Então, antes de você começar o seu bloco A de estudo, todo dia, reserva 15 minutinhos para você revisar o que você viu no dia anterior. Então, se no dia anterior você estudou previdenciário e português, aí no dia seguinte você vai estudar raciocínio lógico e administrativo, por exemplo, antes de você entrar no bloco A de raciocínio lógico, você separa 15 minutos para você estudar o que você viu no dia anterior de português e legislação, tá? Porque sem revisão, seu estudo ele vai virar um balde furado, vai vazar tudo e isso vai gerar o esquecimento. Lembre-se sempre do nosso mantra aqui do canal. Se você não revisou, você não estudou. Combinado? E agora bora tocar num ponto aqui que é um pouco delicado, que às vezes é a questão de grana e do material que você vai usar para estudar. Muita gente manda mensagem perguntando para mim e para o Diego se para passar em concurso, às vezes, inclusive até concurso do INSS, é preciso às vezes comprar aquele tipo de curso caro de 1.000, 3.000, 4.000 reais, que seja. E aqui eu vou ser bem sincero com você. Se eu estivesse começando hoje com um orçamento apertado, eu não gastaria essa fortuna com curso agora. Por quê? Porque a gente vive na era da informação. Então hoje, as melhores aulas de direito constitucional, de português, raciocínio lógico e muitas outras aí, elas estão disponíveis de graça aqui no YouTube mesmo. Tem excelentes professores entregando para você o ouro puro sem cobrar nada. Inclusive aqui mesmo no canal a gente tem uma playlist de aulas gratuitas que eu recomendo bastante que você dê uma olhada depois. Mas, em relação a essas aulas gratuitas do YouTube, qual é o problema? O grande problema do concurseiro iniciante hoje não é a falta de aula, é o oposto disso, é o excesso, sabe? Então, meio que o problema é a bagunça, digamos assim. Você vai lá e digita crase no YouTube, aí vão aparecer 500 vídeos. Aí um é antigo, outro vídeo é raso, o outro pode ser excelente, mas não é exatamente aquilo que você precisa para aquela prova em especial. Aí dentro desse contexto aqui da gente procurar aulas gratuitas, né, para a gente estudar sozinho, você só precisa tomar cuidado com duas coisas. A primeira é com aulas desatualizadas. Você precisa tomar cuidado com isso. Então tenta dar uma olhada nas atualizações antes de procurar ler. A segunda coisa é a desorganização. Você precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes você vai acabar perdendo mais tempo procurando a aula certa do que assistindo aquela aula ou estudando. Então, sendo bem sincero com você, dá para fazer tudo isso sozinho? Dá. E dá de verdade mesmo, tá? Você consegue com tranquilidade, sem problema nenhum. Você pode garimpar as aulas, você pode montar o seu cronograma de estudos ali, colocando bloco A, bloco B, separar a lei seca para estudar, ter essa disciplina para fazer essa revisão de 15 minutos todo dia, e você vai sim conseguir fazer tudo isso. De verdade mesmo. O único problema é que você vai gastar tempo fazendo isso. E tempo, eu sei, às vezes é o recurso mais valioso que o concurseiro tem. E até pensando nisso, eu e o Diego, a gente fez esse trabalho todo para você. A gente criou o cronograma do INSS, um cronograma passo a passo. Basicamente o que a gente fez foi pegar, né, essa estratégia exata que eu acabei de ensinar para você nesse vídeo e colocar tudo isso num arquivo organizado. Lá já está tudo divididinho, bonitinho, dia 1, bloco A, bloco B, a revisão, sabe, o simulado, tudo certinho. A gente selecionou também a dedo as melhores aulas gratuitas do YouTube para cada um dos temas do edital e colocou o link lá para você. Então é só você sentar, clicar e assistir com tranquilidade. A gente também colocou o link da lei seca específica daquele dia, daquela semana. Ou seja, você não vai perder tempo planejando, você só vai abrir o PDF, vai executar e vai conseguir estudar tudo sem problema. Simples assim. E tem todo o edital ali, do início ao fim. Então, se você quiser ganhar tempo e já pegar toda essa curadoria pronta, o link ele vai estar aqui na descrição desse vídeo, ou você pode acessar diretamente aulas.mentedecongurseiro.com/INSS. Essa é uma ferramenta para facilitar a sua vida, mas claro, se você não quiser, sem problema nenhum, é só você aplicar tudo que a gente ensinou aqui nesse vídeo, você colocar ali os dias de estudo, os blocos, sabe, a revisão, tudo que a gente conversou aqui nesse vídeo e vai dar muito certo e você vai conseguir a sua aprovação. O importante, pessoal, é que você começar os seus estudos. O INSS é um concurso de resistência, não é uma corrida de 100 metros.
Então, quem começa antes do edital vai construir a base e vai conseguir a aprovação. Agora, para a gente fechar isso aqui, eu quero um compromisso seu, tá? Se você assistiu esse vídeo até aqui, você não é um turista, você é alguém comprometido. Então, se você vai estar com o seu nome no Diário Oficial já nesse próximo concurso, comenta aqui embaixo o seguinte: uma vaga do INSS é minha. Uma vaga do INSS é minha. Eu quero ver o nome de quem está comprometido de verdade com a aprovação nesse concurso. E para você continuar estudando com estratégia, eu separei 2 vídeos que vão aparecer agora aqui nas telas finais, que vão ser essenciais para a sua preparação. São vídeos que vão te ajudar bastante com os estudos para essa prova do INSS e fazer com que você consiga estar com seu nome no Diário Oficial. Então clica no que fizer mais sentido para você nesse momento, para você continuar afiando o machado da sua preparação. Então abraços e até o próximo vídeo.